Boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão passando muito calor esses dias ou não? Eu estou passando calor. Eu quis tentar vir mais bonito hoje, até coloquei a camiseta de manga comprida, mas estou sofrendo mesmo com essa camisa aqui de manga comprida. Mas vamos que vamos. Hoje eu quero ler junto com você um texto que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 2. Mateus capítulo 18, versículo 2. É o mesmo texto que eu usei na mensagem na quinta passada agora. Mateus capítulo 18, versículo de número 2. Mateus capítulo 18, versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Na última quinta-feira eu comentei à igreja que todo mês eu tenho orado, tenho buscado a direção de Deus sobre um tema para a gente trabalhar. E nesse mês de outubro nós vamos trabalhar sobre o tema das crianças, desse nascer de novo. E por isso que eu quis ler esse texto no começo desse culto agora, Mateus capítulo 18, versos 2 e 3. Porque a gente tem muito a aprender com as crianças e são coisas assim que Deus preparou e vai ministrar nas nossas vidas nessa noite. A criança, ela tem uma certa dependência do pai e da mãe, e Deus vai ministrar nessa noite essa mesma dependência na minha e na sua vida. É a oportunidade da gente reconhecer que nós precisamos de Deus, nós precisamos estar debaixo do cuidado de Deus, e nós temos essa, não sei se vou dizer ingenuidade, mas essa simplicidade, de aprender com Deus, de aproveitar esse momento com Deus. Logo mais no momento da mensagem eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas para começar o culto nessa noite, aproveite esse culto. Hoje não é só mais um culto, é culto de Santa Ceia. Não é porque é culto de Santa Ceia que é diferente, todo culto é diferente. É a oportunidade da gente viver algo novo na presença de Deus, e que como crianças a gente tem essa simplicidade, de estar com o nosso coração aberto, de estar aqui disposta a aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar nessa noite. E que a gente consiga aprender através dos louvores, que a gente consiga aprender através da palavra, que a gente consiga aprender através da companhia uns dos outros, e em cada detalhe. No seu mês eu quero trabalhar esse tema das crianças. Nós temos tentado envolvê-las na participação do culto, porque elas, assim como eu e você, fazem parte e têm um valor para essa família. Então, não sei se você notou, mas tem um desenho ali que uma criança fez na entrada, falando bem-vindo. Se você não viu, você vê na hora da saída. Tem um outro desenho que outra criança fez, está aqui na frente também. E em outro momento desse culto, e nos cultos que terão ao longo desse mês, elas vão ter a oportunidade de participar, cada uma do jeitinho delas. Tem criança que, se dá o microfone, ela vai vir, vai falar, vai cantar aqui. Tem criança que não canta, que faz um desenho, grava um vídeo. Mas é valorizar a pessoa, valorizar a importância que elas têm, assim como cada um de nós também temos. E Deus nos valoriza também, Deus nos dá essa oportunidade. Vai ser gostoso a gente viver isso como igreja com as crianças, e que não seja algo que fique só no mês de outubro, mas seja algo que a gente aprenda e nos acompanhe como igreja, para sempre. Vamos orar? Coloque de pé nesse momento. Não sei se você tem algum motivo para agradecer, mas pela sua vida, pela sua família, por esta família, por esse mês. Se você tem alguma expectativa para essa noite, algo que você quer colocar diante de Deus nesse momento, aproveite. O que você tiver para dizer para Deus, aproveite esse momento e dê início a esse culto. Pai, nós oramos a Ti nesse momento como igreja e abrimos nosso coração diante de Ti, Deus. Sabemos que o Senhor tem coisas preparadas para cada um de nós, e nós queremos, assim como é com as crianças, nós queremos aprender de Ti, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que é bom, que cuida de nós. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar é para o nosso bem, é para o nosso melhor, Deus. Que a gente consiga aproveitar os louvores, que a gente consiga aproveitar a Tua palavra, Deus, esse tempo gostoso na companhia uns dos outros, Deus, e que tudo isso nos
fortaleça, que tudo isso nos anime, nos alegre para a semana, para o mês que já se iniciou. Deus, ministra as nossas vidas, fala conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. sou a minha.
te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença.
Pai, nessa noite nós entregamos nosso louvor ao Senhor, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor vai falar nessa noite, Deus. Nós entregamos nosso louvor em nome de Jesus. Consultando a secretária aqui para ver se eu não esqueço de nenhum aviso. Ela pediu para avisar, né, que domingo que vem, se eu falar alguma coisa errada, a Loide me corrige aqui. Domingo que vem, quer dar um recado, Loide? Não? Domingo que vem, 3 horas da tarde, vai ter tipo um drive-thru aqui para as crianças. Então você que tem a criança, né, traz ela aqui e a gente vai preparar uma lembrancinha para as crianças por conta do Dia das Crianças. Então é só passar aqui mesmo e pegar, né, a lembrancinha da sua criança. 3 horas, né? Domingo que vem, 3 horas, a partir das 3 horas da tarde. A gente vai estar tendo. Sim. Já tem acontecido, mas é mais uma lembrança por conta desse mês. A gente está reforçando, né, as atividades relacionadas às crianças, mas todo domingo de manhã, junto com a escola dominical, a gente tem vídeos, né, direcionados às crianças. A gente costuma mandar nos grupos da igreja. Você aproveite, participe, né? Se você tem criança e seu filho, sua filha não tem acompanhado, né? Tá lá os vídeos que estão disponíveis para você parar um tempo ali, colocar para ele, para ela assistir e aproveitar. Hoje eu não postei vídeo da escola dominical domingo de manhã, né? Alguém notou? O pastor não postou vídeo da escola dominical hoje de manhã? Mas é porque eu contei a nossa revista e para fazer ela chegar até dezembro, eu lembrei que no primeiro domingo do mês vocês não têm costume de ter escola dominical, né? Quero passar um tempo com a família. Então até o final do ano eu não vou postar nos primeiros domingos, porque daí a nossa revista vai acabar certinho no mês de dezembro, um pouco mais. Aí daqui desse mês em diante é só no primeiro domingo que eu não vou postar, mas nos outros eu sempre posto os vídeos da escola dominical. Eu quero nesse momento também orar com você pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, né? Sejam elas financeiras, sejam alimentos que às vezes vocês trazem, né? Tem depositado ali para que a gente consiga montar algumas cestas básicas. E se você veio com essa intenção nessa noite, eu quero que você segure aí o seu dízimo, segure aí a sua oferta, e nós vamos estar orando todos juntos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua provisão sobre as nossas vidas, né? Em cada casa, em cada lar, na vida de cada família, Senhor. E nós com muita alegria pedimos que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas, que o Senhor consagre, que sirva mesmo para o sustento dessa casa, para a continuidade da tua obra, Deus, nos dá sabedoria como igreja para administrar, e que em cada uma, né, que pratica esse gesto, tenha sentimento de gratidão, tenha sentimento de alegria, né, por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você tem o desejo, pode nesse momento se dirigir aqui à frente e entregar seu dízimo ou sua oferta. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, lá em João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Nós vamos falar sobre nascer de novo nessa noite. João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em
em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui nesta noite, e te pedimos, Deus, que nos abençoe com esta palavra. Usa a minha vida como canal de bênção para ministrar, para instruir o teu povo, Deus, e que todos nós aqui como igreja, nós que aqui estamos, as pessoas que têm assistido, que a gente consiga aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Então, falando sobre nascer de novo, sobre começar de novo, é algo que acontece e tem de acontecer em nossas vidas. E saindo um pouco, a gente vai pensar na igreja, vai pensar na Bíblia, mas saindo um pouco disso, pensando na vida como um todo, às vezes a gente olha para a nossa vida, para algum momento que a gente já viveu e compara com hoje, o momento que nós estamos vivendo agora. E a gente, nessa situação, acaba percebendo que alguma coisa mudou. E nessa mudança, algumas pessoas identificam alguns acontecimentos como tendo sido fundamentais. Eu já conheci pessoas que diziam assim: quando eu era solteiro, parece que era diferente, parece que eu era meio... É até um pastor, não vou falar o nome dele aqui, mas ele fala assim: parece que eu era meio bobo quando eu era solteiro, meio sem rumo, não pensava nada direito, eu fico lembrando de como eu era, das coisas que eu fazia, parece que não faz sentido. Aí ele fala assim que, em determinada altura da sua vida, para ele o marco foi o casamento. Depois que eu casei, parece que as coisas mudou, a vida começou a ser um pouco mais diferente. Então, pensando na vida, cada um vai ter algo assim: depois que eu casei, mudou. Depois que eu tive meus filhos, foi diferente, caiu a ficha. O pastor entregando a idade aqui, ninguém fala mais cair a ficha. Você fala para as crianças, não vai nem saber o que é cair a ficha, Aí nesse dia eu estava vendo um vídeo sobre o celular e eu, mudando de assunto aqui, a pessoa falava para a criança: fala alô. Se eu falar para você, fala alô aí, a gente vai fazer assim, Hoje as crianças falam alô, eles fazem assim, mano. Senão nós já está de outra época, de outros costumes. Mas voltando aqui para a mensagem, cada um de nós tem algo que marca essa mudança. É alguma dificuldade que a gente enfrentou, alguém que a gente perdeu, e parece que daquele dia em diante, daquele dia para frente, a gente não foi mais o mesmo. E isso também precisa acontecer, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida, quando a gente nessa noite vai olhar e vai pensar sobre a palavra, especificamente sobre esse momento que Jesus viveu com Nicodemos. Ele falou sobre nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? Esse nascer de novo é algo assim que eu vou olhar para a minha vida também e ver o passado e falar: nossa, daqui para trás tinha pecado, eu estava sem rumo, mas daqui em diante desse momento, nesse marco aqui, tudo mudou. Eu passei a entender Deus e pensar e praticar as coisas de uma forma totalmente diferente. Quando a gente consegue olhar para a nossa vida, e distinguir esse momento com clareza, foi ali que eu nasci de novo, foi ali que você nasceu de novo. E esse nascer de novo é uma vida nova, que recomeça, que é reconstruída. Só que nem todas as pessoas estão dispostas a viver essa mudança. Tem muita gente que gosta de Jesus, acredita em Jesus, mas não quer saber. Não, da minha vida eu cuido, da minha vida eu vou continuar fazendo as minhas escolhas e vai ser do meu jeito daqui para frente. E quando eu olho para esse texto de João, e quando eu penso nessa mensagem de Jesus, talvez a gente quando leu a primeira vez, talvez você que tenha lido hoje, não faça tanto sentido assim esse nascer de novo. Mas essa mensagem tem um significado muito bonito. Porque quem que era Nicodemos? Eu vou falar na nossa linguagem de hoje, Nicodemos era como se fosse assim, eu estudei para ser pastor e fala bacharelado. É uma graduação, vou falar duas palavras que às vezes a Patrícia não sabe falar bacharelado em livros, para ajudar ela. Então tem pessoa que tem 1, 2, 3 formações, é doutor, é mestre em teologia. Então Nicodemos ele tinha essa alta formação. E quando Jesus fala para ele sobre nascer de novo, talvez na cabeça dele pensando na vida, nesse recomeço, nessa mudança, que significado tinha essa mensagem? Mas com todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu construí na minha vida até aqui,
Nascer de novo é mudar, é recomeçar, é reconstruir, mas isso tem um valor que eu fiz até aqui. Isso me teve um custo. Eu não sei se eu quero isso não sei se vale a pena. Mas pelo contrário, se a gente pensar em outros tipos de pessoa para os quais Jesus também pregou essa mesma mensagem, se eu pensar numa prostituta, por exemplo, se eu pensar num gentil, se eu pensar num cobrador de impostos, que era tido como um ladrão, como um bandido, ouvindo essa mensagem, imagina uma prostituta, eu posso começar de novo. Imagina um cobrador de impostos, alguém que não era considerado nem parte daquele povo, não teria acesso nenhum a Deus, eu posso conhecer, eu posso começar de novo. Essa era uma mensagem que trazia alegria, esse recomeço, essa nova oportunidade. E o nosso Deus, Ele é assim, Ele é um Deus de recomeços e é um Deus que sempre vai dar para mim e para você uma nova oportunidade. Eu quero ler um versículo que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso aqui é um processo que acontece na nossa vida. Eu morri com Jesus, eu deixei algo para trás. Eu ressuscitei com Ele, eu comecei algo novo. E no final do versículo fala sobre andar em novidade de vida. E eu continuo vivendo essas coisas novas. Eu continuo caminhando na direção de Jesus. Eu continuo caminhando na direção de Deus. E pensando sobre as nossas vidas aqui hoje, se nós fazemos essa comparação que eu dei início a essa mensagem, se eu olho para a minha vida não muito tempo atrás, antes de Jesus, e se eu olho para a minha vida depois de Jesus e eu percebo que nada mudou, tem alguma coisa errada. Porque como a gente acabou de ler nesse versículo, é morte, ressurreição e andar em novidade de vida, né? Então é nascer de novo e é viver coisas novas em Deus. Só que nem sempre ao fazermos essa reflexão, a gente chega a essa conclusão. Sabe que eu acredito em Jesus, sabe que eu conheci Jesus, sabe que eu tenho tentado caminhar com Ele, mas parece que nada mudou, parece que eu não vejo a diferença. Nós não podemos chegar nesse ponto. E se a gente tiver esse tipo de pensamento, se a gente tem essa sensação, é porque tem algum problema na nossa vida. E sabe qual que é o problema? O problema é que eu e você, nós temos acreditado que a nossa vontade é melhor, que dá para mim sozinho ir fazendo as minhas escolhas e que dá para mim sozinho ir vivendo a minha vida. Para ficar mais simples, eu vou falar sobre quem nasceu uma vez só e quem nasceu duas vezes. Sabe como é que é a vida de quem nasceu uma vez só? Quem nasceu uma vez só é quem nasceu para esse mundo. Então eu vivo em função dos prazeres desse mundo. Eu construo a minha vida apenas pensando nesse mundo, no que eu acho melhor para mim aqui e agora. Mas quem nasceu uma segunda vez e quem nasceu de novo, eu continuo vivendo esse mundo, porque eu não saí dele ainda, não morri ainda, né? Mas nas escolhas que eu faço enquanto estou vivo aqui, eu penso em Deus, eu penso no reino de Deus, a minha cabeça está além desse mundo, em algo que é muito mais forte. Então essa é a diferença de quem nasceu uma vez e de quem nasceu uma segunda vez. Quem nasceu uma primeira vez está agarrado a esse mundo, às coisas terrenas, ao eu, né? Eu sou bom, eu faço, eu consigo, eu vou conseguir construir sozinho. E quem nasceu uma segunda vez, reconhece que precisa de Deus e permite que Deus o ajude. Não precisa abrir, senão a gente vai ficar abrindo muitos versículos hoje, mas eu quero ler um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Porque quem fala alguma coisa e faz a gente se sentir culpada, faz a gente sentir que não vale nada, é o inimigo, né? Toda palavra que vem de Deus, né, não é para ninguém sair daqui culpado. Nossa, mas eu pensei na minha vida, eu pensei em como era antes de Jesus e como está depois, e eu não percebo diferença, né? Às vezes vem aquele desespero, aquela sensação ruim, que só deixa a gente para baixo, que
porque a gente não faz nada com aquilo, a gente não faz nada com aquela sensação. Eu mesmo já vivi situações de, às vezes, estar numa igreja, estar sendo ministrado, de passar por um momento ali na igreja e ficar com aquela culpa, com aquela coisa ruim. Eu participei e saí pior do que eu tinha chegado ali. Então, o que com essa palavra, né, Deus ministra a minha vida e quer ministrar a sua também? Não importa se agora você percebeu que está a mesma coisa, que não mudou. Não importa se ao final dessa mensagem você não tiver certeza se você realmente nasceu de novo ou não. O que importa é que Deus é Deus de recomeço, Deus é Deus que dá uma nova chance. Então nessa noite, Deus não está te culpando, Deus não está te condenando, Deus não quer que você saia daqui se sentindo pior. Pelo contrário, Deus quer que a gente, ao perceber, sabe que eu estou vivendo por esse mundo ainda? Sabe que eu não estou pensando em Deus, no reino de Deus, naquilo que é vontade de Deus? Deus te dá uma oportunidade, né, de sair daqui e de escolher assim viver. E eu quero ler um versículo que está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Porque pensando nas nossas vidas, pensando em nós como igreja, talvez isso aconteça, né? A gente chegar à conclusão de que ainda não nasceu de novo, chegar à conclusão de que na nossa vida está tudo errado. Calma, não se desespere, porque se fosse para fazer uma fila aqui, a gente sai um por um, sabe que eu não nasci de novo, sabe que está tudo errado, sabe que ainda tem pecado na minha vida, que lá quando eu converti eu tentei abandonei por um tempo, mas voltei àquela velha prática, e isso ainda me acompanha até hoje. Se a gente for ficar sondando a nossa vida, medindo, procurando pecado, Jesus diz que não tem um justo sequer, não tem um santo sequer, né? Vai começar uma fila que eu vou ser o primeiro que vai sair e todos nós vamos sair. Então a grande questão dessa mensagem é nós, né? Vai todo mundo sair e todo mundo perceber que está doente, que precisa de ajuda, que precisa recomeçar, e todos nós vamos voltar de novo. Então essa é a grande questão nessa noite, falando sobre a nossa igreja, igreja metodista. Para quem não conhece a história, ela começou com um homem, ele se chamava John Wesley, e ele estava viajando o mundo, estava fazendo missão, né? Saiu da Inglaterra, foi lá para os Estados Unidos, e ele dentro do barquinho, voltando para casa, ele estava mais para trás do que nós hoje, que nós estamos falando de nascer de novo, nós nem estamos falando de salvação, mas ele estava ali, o barco, né? As ondas quase afundando o barco, ele com medo de morrer. Não sabe que eu acho que nem da minha salvação eu tenho certeza, eu não sei nem o que vai ser se eu morrer aqui nessa noite. Mas ele teve uma experiência com Deus que mudou a vida dele, e que dali para frente, em algum momento, ele teve certeza que nasceu de novo e conseguiu chegar naquele ponto que eu falei, né? Quando eu olho para esse momento, eu sei que daqui para frente eu fui diferente, eu sei que daqui para frente eu nasci de novo. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Mas pastor, o que é esse nascer de novo? Como é que acontece esse nascer de novo? Nicodemos não entendeu, ele falou, mas ele não estava sendo irônico não, quando ele fala para Jesus, né? Ah, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe, vou ficar lá um tempinho, vou esperar e vou sair, vou ter nascido de novo. Nascer de novo, quando a gente pensa no nascimento literal que todos nós tivemos, você escolheu nascer, você pediu para nascer, te custou alguma coisa nascer? Não. A sua mãe te gerou, né? A sua mãe quem fez força, né? Você não fez esforço nenhum. E com Deus é da mesma maneira. Para eu e você nascer de novo, né? Não tem nada que eu e você vamos fazer, né? Não tem um esforço, não tem um preço que a gente tem que pagar, não tem nada que a gente precisa conquistar. Jesus ele fala do Espírito Santo. O que nós podemos fazer nessa noite? Se você tem dúvida, se você não sabe se nasceu ou não de novo, nós podemos orar ao Senhor nessa noite e dizer para Ele que nós queremos isso. Deus, eu quero nascer de novo. Deus, eu quero ter esse marco na minha vida, onde daqui para frente tudo foi diferente. Deus, eu quero ter o Teu Santo Espírito na minha vida, a me ministrar e a me orientar. Para alguns aqui, aquela experiência que a gente tem logo quando a gente se converte, né? Que vai passando os primeiros dias, as primeiras semanas, né? Para cada um dura um tempo, mas a gente fica mais incomodado com as coisas erradas, a gente começa a perceber.
Antes de eu conhecer Jesus, eu não me incomodava com mentira. Antes de eu conhecer Jesus, eu não me incomodava com algumas coisas que eram erradas. Mas eu não sabia, não percebia, não me incomodava. Mas depois que eu conhecia Jesus, depois que eu permiti que Ele me ajudasse, que Ele me ministrasse, quando eu estive diante da mentira, quando eu estive diante de um pecado, mexeu no coração, me incomodou, eu não senti mais a vontade em fazer aquilo. E lembra que eu falei, quem nasce uma vez faz tudo do jeito que quer. Quem nasceu uma segunda vez, né, considera Deus, considera o Rei de Deus, então se permite ouvir essa voz do Espírito Santo que fala no coração de cada um de nós. Então nessa noite, tão somente para a gente nascer de novo, né, como crianças, nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus, nós precisamos confiar nele e deixar que Ele nos ajude. E é nesse sentido que eu quero orar com você. Vamos fazer essa oração junto comigo? Nós vamos ter um momento de Santa Ceia aqui agora. Eu convido vocês a colocar de pé. Eu não sei se tem algum incômodo no seu coração, talvez algum pecado, às vezes no falar da mensagem, pensar na nossa vida, fica aquele sentimento ruim. Nossa Deus, sabe que está a mesma coisa, sabe que está do mesmo jeito? Eu quero essa segunda chance que o pastor falou aí. Eu quero começar de novo. Eu quero esse perdão, Deus. Eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor caminhe comigo. Vamos orar nesse sentido. Nós queremos reconhecer diante de Ti, Pai, que somos falhos, talvez a nossa vida continue a mesma, que nós temos confiado mais em nós mesmos do que em Ti, Pai. Nós queremos Te pedir ajuda nessa noite. Ensina-nos a escolher, Deus, junto contigo, Deus. Ensina-nos a pensar no Teu reino, ensina-nos a pensar na Tua vontade. Uma criança que quando está sendo gerada confia, né? Depende totalmente da mãe que está ali gerando aquela criança. Que nós também tenhamos essa confiança e essa dependência de Ti, Senhor. Porque só o Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito, pode nos fazer nascer de novo, Pai. Que cada um de nós esteja sensível à Tua voz, ao Teu falar. Se alguém aqui nessa noite tem sentido culpado, tem sentido culpada, tem sentido estacionado no tocante à fé, a nossa caminhada contigo, Deus, perdoa-nos, purifica-nos, nos dá entendimento que o Senhor é um Deus de recomeço, um Deus que dá uma nova chance. O inimigo quer nos fazer acreditar que não vamos conseguir, que é mais uma vez, que a gente vai errar, que vai falhar de novo. Mas o Senhor está de braços abertos, de mãos estendidas, dizendo: filho, filha, eu te ajudo. Dá-nos essa certeza, Pai, que nenhum irmão, nenhuma irmã que aqui está, que está nos assistindo, Deus, sinta culpa nesse momento, que a gente sinta dependência do Senhor. Nós dependemos, nós precisamos de Ti, Deus, e queremos a Tua ajuda para nascermos de novo. Nos conduza, nos fortaleça como igreja, e que o que guie todas as nossas ações, todo o nosso pensar, tudo que a gente for fazer, seja a Tua palavra, seja a voz do Teu Santo Espírito. Deus,
que a gente viva para o teu reino e que a gente deixe de querer viver para o eu, que a gente deixe de querer viver para este mundo. Deus, abençoe a tua igreja, fortaleça, perdoe-nos dos nossos pecados, nos abençoe nesse momento que vai suceder essa oração, Deus, momento de ceia, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Com alegria, pode se assentar, que o momento da Santa Ceia não é um momento para a gente se sentir culpado, não é um momento para a gente se sentir indigno, não é um momento para a gente deixar de aproveitar e deixar de participar, mas a Santa Ceia é esse recomeço, é essa nova chance, é algo que nos anima, que faz a gente perceber que a gente é todo mundo pecador, né? Que sozinho a gente não consegue, que a gente precisa uns dos outros, que a gente precisa ser igreja, que a gente precisa se lembrar de Jesus, do sacrifício dele e juntos continuar, querendo ter novas experiências com o Espírito Santo de Deus, querendo ser nascidos de novo, querendo viver coisas novas a cada dia. Então, que esse momento não seja para culpa, não seja para ninguém deixar de participar. A Bíblia ela fala que quem crê em Jesus participe. Você crê em Jesus? Você fez a oração comigo? Você pediu perdão pelos seus pecados, né? Não importa se é batizado, se não é batizado, não importa se a gente crê em Jesus, se a gente entende que precisa dele e com esse entendimento, né, pode participar. Não se sinta culpado, não se sinta culpada diante de Deus de forma alguma. E nas palavras do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é um momento para a gente como igreja se lembrar de Jesus, se lembrar de tudo que Jesus significa para cada um de nós, e é um momento para a gente se animar, né? Se animar a continuar, se animar a recomeçar e reconhecer mesmo: eu preciso do Senhor, Deus me ajuda, me fortalece através desse momento, né? Esse mês que se inicia, a gente faz a ceia mês a mês, né? Nesse mês de outubro, Deus te fortaleça através desse e de outros momentos que nós vamos viver como igreja. E eu já falei no começo do culto, né? Mas a Maria e a Ana fizeram o desenho, né? Tem um aqui na frente, tem outro lá na porta. E para a gente participar e viver momentos juntos, né? Com as crianças, até com os maiorzinhos, eu vou chamar aqui o Leandro e o César, né? Eles vão ajudar a gente e vão servir a Santa Ceia aqui conosco. Quero convidar você a vir, pegar o suco, pegar o pão e voltar para o seu lugar, esperar que a gente vai participar todo mundo junto no momento da ceia.
pastor não esqueceu de orar para consagrar, não. Às vezes a gente fica com essa coisa do sagrado, o pastor orou, consagrou, meu Deus, eu vou tomar o suco agora, eu vou comer o pão. Na Arapongas eu vivi isso com o pastor Éder, né? Dificilmente consagrava. Quando consagrava, fazia junto com toda a igreja, cada um orava pelo seu suco e cada um orava pelo seu pão. Porque biblicamente falando, o sacerdócio é universal, todos nós somos sacerdotes. A diferença é que na igreja metodista, por conta de regra de doutrina, não pode acontecer um batismo nem acontecer uma santa ceia sem ter um pastor conduzindo. Então, eu vou estar aqui, nós vamos orar tudo junto, eu vou consagrar, mas cada um vai orar pelo seu pão, cada um vai orar pelo seu suco. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor consagre esse pão, que o Senhor consagre esse suco, abençoe, Deus, que não seja mesmo, para a gente se lembrar de Jesus, se lembrar do sacrifício dele, né? Gesto tremendo de amor dele para com cada um de nós, Deus, que esse seja um símbolo, um momento de comunhão, que a gente vive junto como igreja, que nos anima, nos alegra e nos fortalece. Obrigado por esse mês que passou, o mês que começou, Deus, e que o Senhor nos sustente e seja conosco durante todo esse mês de outubro. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, com muita alegria, coma o pão e beba o cálice. A pastora Patrícia tomou num copo mais chique aqui, mas é porque acabou os copinhos, deu certinho para vocês e sobrou esse copo aqui para nós dividir. Deu certo. Então, o povo de Deus é isso, né? Que ao voltar para as nossas casas, ninguém sai daqui se sentindo peso algum, mas que a gente sinta alegria, porque a gente esteve junto, porque participamos da ceia, porque as crianças participaram conosco, né? E porque essa palavra nos deu a certeza de que Deus nos dá uma nova chance. Se está faltando alguma certeza, se algo está incomodando, nós podemos ao longo dessa semana pedir a Ele que nos ajude, pedir a Ele que nos perdoe, e você carrega essa palavra. Se você encontrar alguém que estiver se sentindo mal, não estiver se sentindo bem, você pode dividir essa palavra com a pessoa que você encontrar ao longo dessa semana. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e também sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado, Deus, por esse culto, obrigado, Deus, por esse tempo juntos como igreja. Deus, nos fortaleça, nos acompanhe, nos livre e guarde todo mal no retorno para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.